brasileiro, a gente fala, usa esse termo, mas infelizmente é correto, tá? Tem meio que aquela síndrome de vira-lata, acha que preconceito racial só existe aqui, que corrupção só existe aqui, que todos os problemas só existem aqui. Mas é uma situação que ela é global, né? A diferença é que, por exemplo, aqui a coisa parece ser institucionalizada, né? Mas assim, mas a gente percebe que lá nos Estados Unidos, até pela herança que teve lá, essa coisa étnica ou racial foi muito forte. Foi não, é muito forte ainda, né? Porque se a gente pensar teoricamente os brasileiros os negros brasileiros, quando acabou a escravidão em 1888, teoricamente ali os negros eles tinham total direito, liberdade, não deveria existir mais diferença alguma. Mas a gente sabe que não existe. Quem já assistiu aquele filme Besouro sabe. É um filme que se passa na década de 1920 e aí a gente percebe que os negros ainda eram tratados como escravos em 1920, ou seja, 40 anos depois, mais ou menos, do fim da escravidão, né? E lá nos Estados Unidos, mesmo depois do fim da escravidão, e aí vocês vão ver isso com Oswaldo, tiveram as leis segregacionistas, né? Então, até a década de 1960, em muitos estados dos Estados Unidos, era proibido o casamento interracial. Então, negros não podiam casar com brancos. Então, isso era proibido em alguns estados americanos. Então, assim, principalmente ali nos estados do sul, né? E aí Minnesota, que é onde fica a cidade lá de Minneapolis, onde aconteceu o negócio lá de George Floyd, né? É uma das cidades que tem esse arcabouço muito forte, né? E lá é muito latente. Por quê? Porque aqui no Brasil, e a gente viu na nossa última aula sobre sociedade colonial e tal, a gente percebe que no Brasil houve uma miscigenação muito grande, houve uma mistura muito grande no Brasil. Nos Estados Unidos não houve. Aqui no Brasil, um historiador inglês disse, ó, é muito difícil achar alguém que seja realmente branco no Brasil. Talvez tenha a família real, né, e um ou outra pessoa, mas de resto, o Brasil é muito miscigenado. Nos Estados Unidos isso é pouco, então lá ou você é negro, ou você é branco, ou você é latino. Então é muito clara essa divisão lá nos Estados Unidos e a gente vê isso no jeito de falar, no jeito de se vestir, nas músicas, enfim, uma série de coisas que a gente percebe que existem essas particularidades. Então lá essa segregação ela era institucionalizada até 1960 e aqui no Brasil a gente viveu o mito da democracia racial, aquela coisa meio de Gilberto Freire, né? Daquela harmonia dos povos que gera o povo brasileiro e que a gente percebe que não é bem assim, né? Mas vamos lá, acho que já chegou quem tem que chegar. Quando a gente está em sala, a gente acaba seguindo uma dinâmica, né? De eventualmente a gente parar para responder aquelas questões de praticando, para poder interagir, para a gente poder responder as questões e tirar dúvidas. Porque muitas vezes a gente pensa que sabe, vai responder uma questão e sempre tem alguma dúvida. Por quê? Principalmente na área de humanidades, a gente tem que ler com muita atenção, porque muitas vezes tem algumas pegadinhas que uma palavra muda o contexto inteiro, certo? Então, peguem um livro aí na página 659, tá? Eu lembro que a frente A gente já tinha feito tudo, vou fazer aqui de Grécia, que foi que eu passei para vocês, né, que ficou incumbido a mim, tá? E o, o último capítulo que cadê? Aquele de Império Bizantino, tal, também que ficou comigo. Então vamos lá. Eu vou ler
a questão, e aí eu vou chamando alguns de vocês para ler nas alternativas para a gente analisar, tá bom? Então, ó, questão 1, página 659 da parte praticando. Com o fim do domínio gentílico sobre a terra, os parentes mais próximos do pater apropriaram-se das terras mais ricas, passando a ser conhecidos como eupátridas, ou também conhecidos como os bem-nascidos. O restante da terra foi dividido entre os georgoi, que eram agricultores. Os mais prejudicados por essa divisão foram os tetas, que eram os marginais, excluídos da partilha. Os novos grupos sociais, a propriedade privada da terra e o surgimento dos demos marcaram o advento da polis, cidade-estado grega. Sobre a polis grega, é correto afirmar. Ícaro, lê a letra A aí, por favor. Agora. Qual a página, professor? Em razão da abundância em terras isso. na polis, os ascendentes... Vocês estão me escutando? Sim, sim. Pronto, só trazer mais. Em razão da abundância de terras na polis, os ascendentes populacionais vulcânicos continuaram a lutar por terras em torno da Acrópole. Vamos O lá. poder ampliado do B. Peraí, deixa eu só comentar essa primeira que ela tá errada. Deixa eu explicar só porque e depois continua. Pode ser, Ícaro? Beleza. Pronto. Então, ó, ele fala em abundância de terras? Não, ele fala que houve uma escassez e por isso que alguns grupos foram marginalizados. Então, essa tá incorreta. Lê a letra B aí. O poder ampliado do pater na administração da família e da casa enfraqueceu o individualismo, pois beneficiou igualmente filhos e parentes distantes na partilha dos bens. Vamos lá. Também está errado. Está dizendo que igualmente os filhos e os parentes distantes. Não. Ele está falando que as pessoas mais próximas, ou seja, os filhos, que vão ser chamados de eupátridas. Então, esses terão os privilégios, certo? Então, essa aí também está errada. Leia-se aí, Ícaro. Os georgóis produziram grandes riquezas em suas terras devido às boas colheitas, e com isso despertaram a cobiça dos eupatriadas. Bom, mais uma vez incorreto. Então, primeiro, tá? Eles eram agricultores, certo? Então, assim, eles não conseguiam muita riqueza. Lembrando que na Grécia o comércio ele era muito mais intenso do que a agricultura. Por quê? Por conta da geografia da região, tá? Então, é entrecortada de morros, enfim. Então, isso acabou prejudicando isso aí. Tem alguns vales férteis, mas a grande maioria era voltado para o comércio, tá? Lê a letra D aí. Letra D. Com a polis, o urbano constituiu-se com base da sociedade e seu elemento de união. E a cidade-estado passou a ser liderada por um conselho de eupatriadas. Eu acho que essa é a certa, professor. É essa certa, tá? Então, com a instituição da polis, realmente a gente tem meio que uma revolução urbana, tá? Então, há essa migração das pessoas do campo para a cidade, certo? Então, há essa revolução social. Então, com isso, naturalmente, há o fortalecimento da polis e, consequentemente, dos eupátridas, que vão fazer parte de uma aristocracia que vai dominar politicamente as cidades-estados, sejam elas independente da cidade. Por exemplo, em Atenas, quem seriam considerados eupátridas? Era essa aristocracia dominante. Quem eram? Eram os filhos de pais e mães atenienses, que eram eles que tinham amplo direito político na cidade de Atenas. Quando nós íamos para Esparta, os descendentes dos dórios, que eram os espartanos. Então, os ilotas, eles não tinham os mesmos direitos, enfim. Então, sempre vão existir alguns grupos que vão ter alguns privilégios, certo? Então, correta, letra D. Valeu.
A lei a gente não É precisa que eu ler, li não. Ah, é não, né? Não precisa, não. Beleza, então. Pois, Deixa à eu, disposição. deixa eu ler aqui a 2. Por muito tempo, entre os historiadores, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros que, por volta do ano 2000 a.C., teria conquistado a Grécia, submetendo a população local. Hoje em dia, os estudiosos descartaram essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo o pesquisador Moses Finley, a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo que se misturou com seus predecessores para criar lentamente uma nova civilização e estendê-la como e por onde puderam. Segundo o texto, a formação da Grécia Antiga ocorreu. Vitor, tu pode ler? A. De forma negociada por meio de alianças e acordos políticos entre os líderes das principais tribos nativas da Península Balcânica. Vamos lá. Errada. Então, não foi de forma negociada. A gente sabe que ali na antiguidade existiam conflitos. Então, os povos, os grupos sociais, eles sempre vão buscar o quê? As melhores terras, os melhores locais, enfim. Então, essa tá incorreta. Então, dificilmente a gente fala em acordos nesse período. Alianças, às vezes, até acontece, tá? Quando a gente viu que estou lá no Egito Antigo, que existiam os nomos e tal, que eu acho que vocês viram isso com Oswaldo, então existiam os nomos, depois nos nomos vão se formar os reinos, enfim. Então, para depois ver a unificação dos reinos e estabelecer o sistema do império, dos faraós no Egito. Então, ali foi um sistema de alianças. Mas mesmo assim, haviam as rivalidades entre os reinos do Alto e do Baixo Egito. Lê a letra B. De forma gradual, a partir da integração de povos provenientes de outras regiões com habitantes da parte sul da Península Balcânica. Correto. Então, nenhuma formação de um povo vai acontecer de forma instantânea. Então, atentem sempre quando ele coloca assim, de forma gradual, de forma lenta. Por exemplo, eu estava falando inicialmente da formação da sociedade brasileira, que a gente falou em outras aulas. Então, o que nós somos hoje é resultado de algo assim instantâneo? Não. São aí mais de 500 anos para que o Brasil se tornasse isso que ele é hoje. Então, é um processo lento. Então, essa miscigenação que existe entre os povos, certo? Essa, como é? Eita, das religiões agora que eu esqueci o nome, o sincretismo, tá? Religioso, o sincretismo social que acaba estabelecendo essas medidas. Então vamos lá. Terceira. Tomando como base o texto a seguir e o contexto histórico a que ela se refere, assinale as alternativas corretas ou correta sobre os sistemas de governo na Grécia Antiga. Entre os estados em geral se dá o nome de realeza ao que tem por finalidade interesse coletivo, e o governo de um pequeno número de homens, ou de muitos, contanto que não seja de um apenas, denomina-se aristocracia. Ou porque a autoridade está nas mãos de várias pessoas de bem, ou porque essas pessoas dela se utilizam para o maior bem do Estado. Por fim, quando a multidão governa no sentido do interesse coletivo, denomina-se esse governo de república, que é um nome comum a todos os governos. Pablo, tu pode ler aí para mim? Acho que ele vai ler não, viu? Tá. Ah, tá. Beleza. Gabriel, pode ser? Pode ser, pode ser. Valeu. Lê o número. Essa terceira questão, o item 01 aí. Certo. 01. Ao longo da sua existência, a cidade-estado de Atenas experimentou formas de governo como a monarquia e a democracia. Correto, tá?
E aí lembra da democracia, que era extremamente excludente, só os cidadãos, filhos de pai e mãe ateniense, enfim. E passou por monarquia. Assim também como Roma. Geralmente a gente fala de Império Romano, mas Roma passou por, e aí vocês viram isso com Oswaldo, por monarquia, república, para depois chegar ao império. Tá? Então, correto. Leia 2 aí, por favor. A principal característica do período homérico era o predomínio de uma anarquia homérica, em que cada cidade-estado procurava subjugar a outra. Vamos lá. Essas guerras, esses conflitos sempre houveram entre as cidades e estados. Então não foi algo restrito apenas ao período homérico, certo? Então, se tirasse aí período homérico, estaria correto. Porque sempre houve essas tretas, certo? Querendo ampliar seus domínios, pegar melhores terras para comércio, para agricultura, seja o que for. 4. Ainda que os gregos tivessem produzido grandes filósofos, os textos destes não foram assimilados pelos governantes da época, pois só foram valorizados durante o Renascimento italiano no século XV. Vamos lá. Também errado. Então, algumas cidades e estados lá utilizavam, como a própria Atenas utilizava aquelas ideias dos filósofos. Óbvio que algumas só foram estabelecidas mais tarde, como essa ideia de república, enfim. Mas, de maneira geral, os textos, sim, dos filósofos, eles vão ser estabelecidos ali. A ideia aristotélica, que vocês veem isso na filosofia, o que vai diferenciar é Platão, porque Platão lembra que ele vai falar da república lá, que seria o rei filósofo que governaria, enfim, que ele dividiu, né? Os seres pensantes seria a cabeça daquela cidade, daquela instituição. O guerreiro seria o tronco e as partes baixas seriam os camponeses, enfim. Ele faz aquela divisão que se assemelha muito àquela ideia do Leviatã de Hobbes, tá? 8. Assim como em nossos dias, a democracia praticada na Grécia Antiga garantia a liberdade política de todos os homens que habitavam os territórios gregos. Pronto. Ela tem vários erros, na verdade, essa é a questão. Primeiro, a democracia na Grécia Antiga. Então, não é em todas as cidades e estados gregas. Tá? Você vai ter algumas, em especial Atenas, e que não dava liberdade, certo, a todos. Por quê? Porque era extremamente excludente. Tá? Apesar de ser uma democracia direta, tá? Mas, por exemplo, mulheres eram excluídas, escravos eram excluídos, pessoas que eram estrangeiros eram excluídos. Então, é uma democracia extremamente restrita, tá? 16. Nas cidades-estado, onde a nobreza guerreira monopolizava as instituições, consolidou-se o regime aristocrático, em que uma minoria deliberava pelo povo. Correto, tá? É, por exemplo, o que acontecia em Esparta, que você vai ter os espartanos no topo lá da cadeia e eles que vão dominar todas as decisões, certo? Então, corretas a 1 e a 16, portanto, a soma dá 17. Vamos para 4 aqui, para a gente encerrar essa parte. Aristóteles propunha 2 critérios para diferenciar senhores e escravos. O primeiro critério é o de ordem política. O homem é, por natureza, um animal político, um ser cívico. Por conseguinte, só o homem livre é totalmente homem, porque só ele está apto para a vida política. O senhor coincide com o cidadão. Pelo contrário, o escravo é, por natureza, incapaz de deliberar. Participa da razão sem a possuir. O segundo critério articula-se com o primeiro. Certos trabalhos que implicam apenas o uso da força são, por essência, servis. E são esses os que se adequam aos indivíduos que foram definidos como escravos pela sua incapacidade de raciocinar. Então, veja como o discurso de Aristóteles ele é pesado. Tá? Basicamente, ele está dizendo,
Meu irmão, teve gente que nasceu para pensar e teve gente que nasceu para trabalhar. Tem pessoas que são incapazes de raciocinar e por isso a essas pessoas é relegada o trabalho servil, certo? O que é interessante é que se assemelha muito à justificativa que a Igreja Católica deu ali nos séculos XVI e até metade mais ou menos do século XVII para a escravização negra, que dizia que eles não tinham alma, que eles eram seres inferiores e que justificava a escravidão negra ali. E aí ele coloca, ele diz, ó, só o cidadão, só aquele ser pensante é que pode ser um cidadão completo. E aí um detalhe, é que o pensamento cristão, ele vai vir carregado desse pensamento aristotélico. Vocês viram ano passado, acho que no primeiro ano, a filosofia medieval, eu não sei se já começaram a ver esse ano, mas ali na escolástica há uma busca, né, com São Tomás de Aquino, há uma volta àquele pensamento aristotélico, há uma cristianização do pensamento aristotélico. Né? Acho que vocês lembram disso aí. Então, essa coisa de tipo, o trabalho manual não é bem visto, enfim. Isso foi algo que foi passado muito forte ali para a Península Ibérica, que eram reinos cristãos extremamente como é, tradicionais, e isso foi passado para o Brasil. Né? Então, essa coisa do brasileiro ser preguiçoso e não gostar de trabalhar não tem nada a ver com o indígena, não. Que muita gente, muitas vezes foi passado que o indígena era preguiçoso, enfim. E não, na verdade, é o português que não gostava de trabalhar. Era o português que via como algo negativo esse trabalho manual, certo? Então, Arnob, tu pode ler a letra A aí, por favor? Ítalo? Calma aí, professor, rapidinho. Página 660, tá? Giovana, tá com o livro aí? Tu pode ler? Só enquanto acho que Ítalo foi pegar o livro. Giovana não tá, não. Giovana tá no modo reserva. E né, Gaiata? Ruth, pode ser? Ele voltou. Ítalo? Questão 4, professor. Questão 4, isso, letra A. Tá. Na Grécia Antiga, a escravidão e a política estavam vinculadas contraditoriamente, pois a existência de uma justificativa à outra, ou seja, para que os homens livres pudessem se dedicar exclusivamente à política, o trabalho que garantia a sua subsistência deveria ser feito pelos escravos. Corretíssimo. Então, os cidadãos nas cidades gregas, eles não trabalhavam. Quem já assistiu o filme 300 percebe isso. Né? Então, os espartanos lá, eles não trabalham, eles têm os servos dele lá para trabalhar na terra, que a função dele ali em Esparta vai ser o quê? Lutar, vai ser guerrear. A função em Atenas do cidadão vai ser o quê? Discutir a política, discutir a filosofia, discutir as questões sociais ali, certo? Então, cada cidade vai ter a sua prioridade e sua vinculação nas discussões. Então, os que são considerados cidadãos são esses que vão se estabelecer dentro dessa realidade. E aí, deixa eu só pegar aqui o do Império Bizantino para a gente concluir ele hoje. Depois de Roma. Cadê? Vai ser página. Aqui. Ele era um capítulo, inclusive, bem curtinho.
Página 682. A civilização bizantina floresceu na Idade Média, deixando em muitas regiões da Ásia e da Europa testemunhos de sua irradiação cultural. Assinale importante e preponderante contribuição artística bizantina que se difundiu expressando forte destinação religiosa. Cadê? Noemi, pode ser? Agda? Ora, galera, acorda aí. E atentem, certo? Que Império Bizantino, eles gostam de cair, que é para confundir vocês. Ah, tranquilo. Que é para confundir vocês em relação à Idade Média, tá? Tanto que ali a realidade do Império Bizantino é bem diferente da Europa lá, tá? A Idade Média na Europa é diferente da Idade Média lá no Império Bizantino, como nós vimos, certo? Então, só para tentar isso aí. Tanto que é chamada por alguns historiadores de outra Idade Média. Ícaro, help me aí. Eu já li, professor. Nada não, lê de novo. Não, ficar lendo direto, nada. Maísa, pode ser? Essas não estão com vergonha de falar, porque... Eu Ó, vou, boa, professor. Ruth. Eu tinha perguntado, tu ficou calada? Eu tava no Twitter. Ah, tá. Cuidado, viu, Rutinha? Vai lá. Letra A. Dando elementos da cultura grega, os bizantinos Não, desenvolveram Peraí, estudos sobre... Peraí, calma. É o Praticando, é página 682. Então, pera. Número 1, né? Isso. Letra A. Adornos de bronze e cobre. Errado. Letra B. Aquedutos e esgotos. Não, isso aí é mais para os romanos, tá? E adornos de bronze a gente vê mais para os romanos também. Pode continuar. Telhados de beirais e curvos. Isso aí é dos muçulmanos. Mosaicos coloridos e cúpulas arredondadas. Correto. Inclusive tem uma famosa igreja lá, que é a igreja de Santa Sofia, ou do Santo Conhecimento, tá? A Hagia Sofia, que é um dos símbolos dessa estrutura que foi criada por eles. Deixa eu ler a 2 agora. O Império Bizantino, ao longo de sua história, apresentou um governo que se caracterizou por... Quer que eu leia? Por favor, me Eu ajuda voltei aí, aqui. meu nobre. Pronto, agora é na hora lá de participação, me ajude também, viu? Proporcionar condições sociais que possibilitaram eliminar, desde suas origens, o problema da escravidão. Ó, escravidão é algo que vai ser institucionalizado nas civilizações. Essa coisa de acabar com a escravidão, esse pensamento aí, só vai vir principalmente no século XIX. Então, não há essa preocupação aí. Pode ler. B. Procurar eliminar suas origens romanas e por restringir o poder dos soberanos, que era bastante limitado. Pelo contrário, né, eles vão seguir uma linha extremamente romana, tanto que vai ter o Corpus Juris Civilis, né, que eles vão redigir aquela estrutura legal que existia em Roma, tá? E não existe essa limitação do poder lá.
Lê a letra C. Apresentar um caráter despótico associado à grande influência religiosa, dando-lhe uma feição teocrática. Isso. E aí, ó, lembrem, página 682. 182. Ó, isso Segunda é tão questão. forte que lá existia um título, tá? Que era dado ao imperador do Império Bizantino. Era uma estrutura chamada de Césaropapismo. Ou seja, tá juntando dois títulos aí, o de César, que era dos imperadores romanos, e aí a gente percebe que não há essa desvinculação com o Império Romano, e papismo relativo à Igreja Católica, Igreja tá? Católica. Que eles já tinham, na verdade, houve um dos pontos que também gosta muito de ser abordado é quando há o grande cisma do Oriente, quando a Igreja de lá do Império Bizantino se separa da Igreja Católica, dando origem à Igreja Ortodoxa, que é em 1054, que é chamado o Grande Cisma do Oriente, tá bom? Então, atentem para isso aí, dessa coisa do Césaropapismo, tá? Ok. Que é um nome feio, tem gente às vezes que se confunde. Terceira. Poxa, ó, nem tinha lido. A terceira fala sobre justamente o cisma do Oriente. Então, ó, em 1054, o cisma do Oriente serviu para acentuar o distanciamento já existente entre Constantinopla e a Igreja da Europa Ocidental. Uma das principais consequências do cisma do Oriente foi... Renato, pode ajudar aí? Professor, quer que eu faça novamente? Os cabos estão com vergonha. Não é? Vai lá. Estão fomentando aí minha nota, professor. Vou fazendo aí todo tempo, E toda é, hora, né? viu? É. Tem que pensar antes de falar. Pronto, letra A. A criação do termo cristãos novos para designar a população do Império Bizantino que tinha se desfiliado da Igreja Romana. Vamos lá. A quem era destinado esse termo cristãos novos? Não eram aos ortodoxos. Cuidado, que esse termo também gosta muito de ser utilizado. Alguém sabe? Alguém lembra, na verdade? Se tiver sem microfone, pode usar o chat, tá? Ninguém lembra? Ó, sempre que vocês ouvirem cristãos novos, certo? Associem aos judeus, tá? Então, os judeus eram chamados cristãos novos, que eles tinham que se converter ao cristianismo para evitar a perseguição. Agora, óbvio que muitos deles se convertiam de fachada para evitar perseguição, para poder comercializar, certo? Então, atentem para esse termo, que é muito utilizado quando a gente vê ali no fim da Idade Média para o mundo moderno, que é justamente quando começa essa conversão em massa dos chamados cristãos novos. E aí, né, tem alguns termos, tá? Alguns sobrenomes que são vinculados historicamente aos cristãos novos. Então, Oliveira, Mangueira, esses Pereira, ligados a árvores, muitos têm vinculação com os cristãos novos. Era uma forma de identificá-los como essas pessoas que tinham sido convertidas. Tá? Vai, Ícaro, letra B. B. A convocação das cruzadas para invadir e conquistar o reino de Jerusalém e a formação de um exército no Império Bizantino para apoiar os cruzados que se dirigiam para a Terra Santa. Na verdade, isso não é uma consequência do cisma. Na verdade, isso fez com que eles se aproximassem em alguns momentos, tá? Então é errado aí também. Letra C. O início das guerras religiosas que vai determinar o surgimento da reforma protestante é acentuar as divisões internas do cristianismo europeu. A reforma protestante só vai vir aí 400 anos depois, mais ou menos, né?
Então, essa também está errada. Agora, óbvio que foi o primeiro racha da Igreja Católica. Depois a gente tem os outros da Reforma Protestante. Mas esse foi a primeira divisão. Então, a Igreja Católica já perdeu aí 50% do seu poder. E depois ela vai perdendo ao longo da expansão da Reforma Protestante. Então, consequentemente, a resposta correta é a letra D, né? Surgimento da Igreja Ortodoxa, como eu tinha dito, ligada ao Patriarcado de Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo Papa. Então, a Igreja Ortodoxa, ela tem essa divisão, certo? Então, não tem um poder central, cada país tem o seu patriarca, certo? Então, na próxima semana, eu vou pegar com vocês as atividades de sociedade colonial e a gente dá continuidade ao livro 2, tá? Deixa eu fazer só a chamada aqui rapidinho, que já está acabando. Giovana, quem tiver sem microfone, dá um oi no chat, tá? Oi. Açucena. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Gabriel. Alô? Renan. Também não respondeu. Stephanie. Oi? Respondeu agora. A Ana Beatriz respondeu. Stephanie. Nathalie. Tô aqui. Beleza, Stephanie. Pablo. Levi. Alô? Ruth. Presente. Esdras. Maísa. Vitor.